E aí, pessoal, Kamina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Atrasado, sim, atrasado pra um baralho, sim. Era pra ter saído junto com os backups ontem? Era pra ter saído com os backups ontem, mas eu não tive tempo hábil e nem silêncio suficiente pra gravar. Então só fiz os backups, porque com os backups já tá tudo pronto, eu já tenho os esquemas que eu uso pra editar prontos, aí ficaria fácil, né? Mas agora tenho finalmente silêncio e um bom tempo para gravar, então vamos lá. O vídeo de hoje é bem simples. Sem shame, a conversa não dura nem 3 minutos. E olha que eu tô sendo generoso. Como muito bem sabem, a gente é atacado de todos os lados, sejam os vermelhinhos, o pessoal da Black, o pessoal da Honk, o pessoal da White, todo mundo é atacado de todos os lados, porque, né? Sociedade, né? Fazer o quê? Só que o que ocorre? Com o passar do tempo, digamos assim, eles acabaram percebendo que não tem argumentação. Porque eles não conseguem primeiramente argumentar. A maior parte das críticas à bolha em si são críticas muito vagas, que tentam, sei lá, fazer que nem os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, tentam acertar bombardeio de napalm e agente amarelo em todo mundo, só que acabava acertando mais os próprios soldados do que os Vietcongs em si. E no caso desse povo, muito mais as críticas são válidas a eles do que necessariamente a gente. Não tem uma base argumentativa, não tem uma forma de argumentar contra. É simplesmente eles só falam e destinam depois shame. E ficam num loop de shame eterno. Porque eles não conseguem refutar. Eles não conseguem aguentar o tranco. Então eles têm que inventar coisas. Eles têm que criar um ambiente ilusório, utilizando mídia, sociedade, femimimi, os caramba, pra tentar bater de frente. Mas, digamos assim, não dá. Só simplesmente não dá. Eles não conseguem, eles acabam entrando em looping e fazem que nem pombo. Eles derrubam todas as peças do tabuleiro de xadrez, cagam o tabuleiro todo e saem de peito levantado achando que venceu. Mas não. Eu tava vendo um vídeo aí do Epifania Experiência falando contra a gente. E caraca, que vídeo merda. Eu nem bostejei lá porque ele tá contando com isso. Eu só fiquei caladinho vendo aquilo e foram os 5 a 6 minutos mais mal gastos da minha vida, porque eu acelerei o vídeo. O Kamina vê vídeo acelerado, porque não tem muito tempo. Às vezes tenho que fazer outras coisas depois, então eu vejo o vídeo acelerado. Eu só fiquei bom em ouvir vídeo acelerado. Não perco nada, não. E o que ocorre? O cara simplesmente, assim, o Epifania Experiência é um caso à parte na internet. Ele é aquele tipo de gente que se acha o bodão, sendo que não é o bodão. Estudou 1001 coisas, mas perde por Olavo de Carvalho. Que nunca não fez tanta coisa quanto ele fez, mas tem uma sabedoria e uma inteligência bem mais elevadas que ele. Tipo, ele pegar e colocar... ele pegou o pessoal da vermelhinha, pegou o pessoal que segue seu próprio caminho, pegou os cristãos, pegou o pessoal dos acampos. Literalmente ele pegou tudo o que ele não gosta, botou no mesmo bolo e dizendo que aquilo era verdade. Eu fiquei olhando pra ele, tipo, dizer que a vermelhinha tem coisa com os cristãos, que é parceira dos cristãos, coisa e tal dos cristãos, evangelismo, cristianismo, catolicismo e blá blá blá. Mano do céu, muitos dos grandes nomes da bolha fazem críticas ferrenhas à religião e muitos até são ateus. O Davi, o Zion, o Trunks fazem um vídeo sobre a Matrix religiosa e várias outras coisas. E ele inventou umas desculpas, inventou umas paradas tipo, isso aí são homens que têm grande frustração jejual, que são homens que não têm atrativos e que têm problemas paternos. Essa terceira opção foi a que matou ele. Porque assim, não ter muitos atrativos, a maioria dos seres humanos não tem muitos atrativos visuais, pelo menos.
Mas problemas paternos foi o que matou, porque a maioria das pessoas que falam contra a gente normalmente tem problemas paternos. Normalmente não tiveram um pai presente, ou tiveram um pai meio Zé. E o que ocorreu? Dizer isso da gente refletiu numa cacetada de outras pessoas. Porque os lares disfuncionais, coisa e tal, foram criações, digamos assim, não digo criações, né? Ia dizer criações, mas tá errado. Foram impulsionados pelo mimimi. Lares sem pai, filhos crescendo sem o pai. Não aqueles que realmente eram filhos da mãe, esses daí ninguém reclama, ninguém deve reclamar. Mas aqueles que a Pandorinha simplesmente só quis jogar o cara pra fora, achando que poderia fazer acontecer, e hoje em dia já tá velho e carcomida. Como eu posso dizer? A maior parte das críticas que eles usam contra a gente, muitas vezes, na verdade, são reflexos deles mesmos contra a gente. Porque, é aquela falácia do espantalho. Eles criam um negócio ali. Eles pegam o pior dos piores e criam um espantalho dizendo que aquilo é a representação de todos. Porque é o que convém a eles. Não é uma questão de estudo aprofundado. O cara usa a falácia da petição de princípio para validar a ideia de que ele não quer só ler, ele só quer falar mal e não gosta e não acreditar. Eu vi o vídeo dele do Porquê Todo Mundo é Ateu e, caramba, ele chegou a dizer que, para entender o Deus cristão, não precisa ler a Bíblia. Fazendo um comparativo dizendo, eu não preciso ler Superman para saber que ele não existe. Ele fez um comparativo bem merda, é uma falsa equivalência. Porque enquanto nós sabemos todo o negócio que fez o surgimento da revistinha, do Super-Homem, coisa e tal, a gente nem sabe em si todo o surgimento da Bíblia. A gente sabe de um tempo pra cá, 2.000 anos só. E a Bíblia tem escritos que datam até de 4 a 5 mil anos. Relatos bíblicos que são verídicos, tem veracidade histórica. E o cara quer dizer que para entender o Deus cristão não precisa ler. Como é que você vai entender alguma coisa se você nem se presta a dar um estudo sobre ela? Existe uma diferença entre a falácia da petição de princípio e simplesmente você não querer ler e achar-se o bodão. Na falácia de petição de princípio, você acaba, por assim dizer, você usa o argumento de que você nem sequer viu para ver se é verdade, sendo que aquilo lá já diz que ela é verdade e quando você vai ler acaba entrando em um looping. Só que no caso dele, ele é o falacioso de petição de princípio ali. Ele usa a falácia de apelo à autoridade. Ele usa com base o apelo à autoridade da ciência darwinista, da ciência ateísta, da ciência de uma cacetada de outras coisas. A falácia de apelo à autoridade é muito usada, até muito mais pela própria ciência do que em si pelas religiões. E no que tange a ele usa isso para tentar validar as merdas que ele fala. Sendo que nós temos registros históricos que provam o contrário. E no caso da gente, ele usa a falácia de petição de princípio, já que a gente fez estudos, coisa e tal, sendo que ele não estudou nada. Ele simplesmente quer estudar, ele só fala e danos, e dane-se, no caso. E ele faz isso pra qualquer outra coisa que ele não goste. Ele não se aprofunda, ele não estuda, ele não faz e acontece. Nada acontece feijoada a ele. Ele simplesmente não quer se aprofundar, ele só quer falar mal e discordar porque ele quer. É o querer dele. Assim como a maioria das pessoas. Por causa das doutrinações, das manipulações e de todo um outro negócio também, de todo um outro arcabouço, as pessoas simplesmente só não querem acreditar. Porque a Redzinha, a Black e todas as outras nunca obrigaram ninguém a acreditar. Elas só falaram, tá aí. Se você quer acreditar ou não, é problema seu. Se você se lascar, é problema seu, porque a gente avisou. E nisso eles tiveram que inventar shamings. Inventar espantalhos sobre a gente. E principalmente, como eles não podem vencer a ideia, eles tentam atacar a pessoa para tentar descredibilizar a ideia. Só que isso não ocorre. O caso do Campari, ele cita lá, bem esporadicamente, ele cita o Campari e vários outros e ainda diz que a gente é um movimento. Onde? Porque se for assim, o budismo é um movimento, o hinduísmo é um movimento. O pessoal do Confúcio também é um movimento. Se for assim, se a gente utilizar essa mesma lógica. Porque
Do contrário, não tem como. Eu não duvido. E ele ainda chama a gente de pessoas que têm problemas mentais, pessoas que têm problemas relacionais e coisa e tal. E eu não duvidaria nada se no futuro idiotas como ele tentassem ir lá pro papai Estado dizer que a gente tem que ser internado porque somos perigosos para a sociedade. Eu não duvidaria nada. Só que por enquanto não tem um arcabouço, ainda não tem um espantalho forte o suficiente para isso. Eles não têm isso. Então eles têm que se contentar só com os shames. E eles não querem isso. Eles não conseguem vencer a ideia e tentam utilizar muitas vezes até a força, no sentido de utilizar massa contra. Só que, bem, não dá pra você utilizar massa num muro de pregos. Você socar um muro de pregos, mesmo que você pegue uma multidão, ninguém vai conseguir derrubar um muro de pregos bem armado. E principalmente com pregos bem afiados. Porque todo mundo vai furar a mão e não vai conseguir impelir força suficiente pra derrubar o muro. E ninguém vai se querer bancar Jesus Cristo pra botar o prego na mão pros outros apoiarem. Então é isso. Eles não têm um arcabouço intelectual pra vencer. Eles têm que inventar coisas. E se eles realmente fossem querer bater seriamente de frente, tanto é que eu me senti um merda porque eu levei aquele cara a sério, eu levei a ele como um cara que poderia vencer numa argumentação, eu fiquei triste quando eu vi que ele é pior que aqueles que falam mal da gente, que nem base argumentativa ele tem real, ele só destila e pega fontes que convém a ele, blá blá blá. E quando eu olhei, eu fiquei mó ruim, fiquei mó triste porque eu levei o cara a sério. Muita tristeza naquela hora, mas eu tô melhor. E nisso lembrem sempre, sem o shame a discussão não dura 3 minutos. Sem utilizar de falsas argumentações, não dura nem 3 minutos a conversa porque eles perdem na hora. Por isso eles só gritam e não deixam a gente falar. Porque se deixar, eles se lascam. Aqui é o Camina Samarepil, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!